Para começar esse dia de hoje, nós temos a satisfação de receber uma palestrante cheia de energia. A gente estava conversando ali atrás e realmente ela tem muita energia e muito a contribuir com a gente. Vamos explorar regulamentações e frameworks essenciais para acelerar a transformação empresarial em práticas ESG, focando no compromisso executivo e no planejamento estratégico. A nossa palestrante é professora de Stakeholders e ESG na FIA, conselheira e consultora de empresas com mais de 20 anos de experiência em gestão ambiental e sustentabilidade. Ela também é membro do CBPS e da Comissão ESG da Abrasca, além de conselheira deliberativa do Capitalismo Consciente. Recebam, por favor, a nossa primeira palestrante de hoje, com uma salva de palmas, Onara Lima. Ai, teve o ru para você também, ó. Bom dia! Bom dia, Nara. Boa palestra. Obrigada. Eu falei, se não tiver o ru, é claro que eu vou pedir o ru. Então, uhul! Não, porque a Lília ficou, quero só ver se vão fazer o ru para você, porque fizeram para o professor Edson. Eu falei, se não fizer, eu não tenho nenhum problema em pedir o ru. Pessoal, muito obrigada. É uma honra poder estar aqui com vocês, essa segunda edição e a minha segunda edição também. Olha que coisa boa. E, como foi dito, a gente vem aqui com esse assunto tão complexo, tão dinâmico, tão longo, tão extenso, tão desafiador. E todas essas provocações, eu queria começar com uma fala. Vamos sair daqui com a pulga atrás da orelha? Eu diria que nós vamos sair daqui com o elefante atrás da orelha. Né? Quando a gente fala de ESG, a gente vê muitas vezes aquela imagem em que o elefante está na sala. Né? Todo mundo está ali olhando mil coisas e o elefantão cor-de-rosa passando debaixo da ponte e a gente preocupado com os probleminhas que nem sempre deveriam ser o nosso foco. E por que a gente faz isso? Para tirar o foco do que realmente é difícil, é desafiador. E ESG é isso, desafiador. Não tem bala de prata. Então, como dizia minha mãe, né, eu brinco que a minha mãe podia ser CEO de qualquer empresa, porque ditado de mãe, e conselho de mãe, e fala de mãe fica para a vida. Minha mãe sempre falou o seguinte, melhor defesa é o ataque. E para o ESG, muitas vezes, isso serve como uma luva. Né? Porque aquilo que me incomoda, o que eu faço? Eu critico e eu ataco. Então, hoje a gente vai conversar um pouco focado em quê? Não, primeiro vocês vão saber quem sou eu. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas com esse slide eu gosto de deixar uma única mensagem, só uma. Conhecimento. O conhecimento é aquilo que pavimenta as estradas para onde a gente deseja ir e para onde a gente deseja estar, chegar. Então, acredito que na minha trajetória, na minha história de vida, o conhecimento é aquilo que me proporcionou e continua me proporcionando a chegar nos lugares onde eu desejo estar. Então, é só essa mensagem, nada além disso. Então, agora vamos ao que viemos. Eu começo sempre por esse slide e eu gosto de dizer que esse slide é quase que uma foto que eu prego na geladeira da minha casa. E por que disso? Porque quando a gente escuta pessoas que não compreendem ainda o que são todos os aspectos ESG, e a gente está falando de negócios, sim, e está tudo bem. A gente fala de lucro, sim, e está tudo bem. Para quem acha que é moda, eu fico muito feliz. Quer dizer que eu nunca vou sair de moda, né, gente? Ai, que chique. É bom demais. Porque se a gente parar para pensar que o GRI, que é um dos indicadores, um dos frameworks mais utilizados no Brasil, em torno de 78% das empresas utilizam para reportar suas práticas, ele começou em 1997. Será que é tão novo assim? Será que é tanta onda assim? Porque se for, eu quero ser o Medina. Inclusive com aquela foto linda lá que saiu nas Olimpíadas. Maravilhosa, né? Não vou conseguir uma igual, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que o tema é escalável. O tema é amplo. O tema é complexo, como eu falei aqui. E tudo que é complexo, ele deseja que as pessoas, para além de um olhar raso, elas possam compreender como aquilo influencia nos seus negócios e no seu dia a dia. E por que eu gosto de dizer como abordagem evolutiva empresarial? Porque o ESG é empresarial. Ah, Onara, então quer dizer que o ESG não pode ir para o setor público? Pode, mas ele tem essa abordagem de negócio. Né? E aí, recentemente, eu até falo
que a gente tem que parar de discutir o que é ESG, o que é sustentabilidade. Porque enquanto a gente está discutindo isso, lembra do elefantão? Ele está lá. E o elefante o que é? É aquilo que a gente está preferindo fingir que não está vendo. Todo mundo está vendo, mas ninguém fala que está vendo. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu adoro contar história porque eu falo que slides vocês podem procurar na internet, vocês vão achar até melhor que esse. Mas as minhas histórias, não. Então, certo dia, eu fui dar uma palestra e eu pedi para a pessoa assim, você consegue um abacaxi para mim? Ela falou, abacaxi? Eu falei, é. Falei, mas eu não vou te contar, não. Você consegue? Consigo. Pois bem, começamos a palestra e eu coloquei o abacaxi num lugar assim onde todo mundo via. Era uma sala menor que essa, obviamente. Era para uma grande liderança, CEO, C-level, né, esse pessoalzão todo. Pois bem, ninguém perguntou o que aquele abacaxi estava fazendo ali. Ninguém. E o abacaxi estava ali. E eu ia perto do abacaxi, né, quase que falava, me perguntem por que o abacaxi está aqui, por favor. E aí, ao final, eu falei, esse abacaxi representa aqueles problemas que a gente sabe que ele existe, a gente está vendo, a gente está convivendo, a gente está normalizando, mas a gente não se questiona por que aquele abacaxi está ali. E melhor do que isso, por que ele deve ficar ali ou por que ele não deve ficar ali? Porque, às vezes, está tudo bem o abacaxi ficar ali, né? Então, essa é a provocação que a gente tem que fazer todos os dias. Quando alguém colocar lá, ESG morreu, né? Financial Times, essa semana, colocou lá um vídeo. Acabou a farra do ESG. Aí o pessoal já começou a mandar WhatsApp para mim. Ô, Nara, você viu? Eu falei, vi, achei fantástico. Por que eu achei fantástico? Porque eles trouxeram à tona o que é real. Quem são os detratores do ESG? Primeiro, aqueles que não entenderam ainda do que estamos falando e para quem estamos falando. E segundo, aqueles que não querem lidar com a questão. Então, o que eu faço? Tiro o crédito do assunto. Critico e falo o quê? Oh, Nara, ESG é uma aspiração. Será que isso aqui é uma aspiração? Gente, nós estamos falando de IFRS, que são regras de contabilidade, meus amigos e amigas. Contabilidade, olha que beleza. Aí o pessoal chega em mim e fala assim, pô, Nara, mas agora, o que é IFRS? Que é Foundation que traz padronização de contabilidade, está querendo se meter agora com o ESG. Está de brincadeira? Eu falo assim, tem um tempinho para um cafezinho? Porque se nós olharmos para onde tudo começa em sustentabilidade, que é a matriz de materialidade, ela vem do conceito da contabilidade. Olha como o assunto sempre caminhou junto. Sempre caminhou junto, nunca esteve separado. Então, por que isso chega nesse momento? Para corroborar com o vídeo lá da Financial Times, né? Acabar com a festa do ESG. Né? Quem fez, fez. Quem brincou, brincou. Quem desceu para o play, desceu. Quem não desceu, não desce mais. Porque, realmente, as coisas estão caminhando para um lugar onde não vai haver mais espaço para o discurso descolado da prática. Ontem, a Sônia Consiglo estava aqui, e ela estava fazendo as entrevistas, eu não pude estar aqui. O que você vê como hashtag lá número 1 ou prioritário? Eu vejo que a gente precisa encurtar o discurso da prática. O gap que existe entre o discurso e a prática. Porque, assim, o discurso está correndo a maratona, certo? E a prática está correndo 2K. Não chegou nem no 5K ainda. Mas o discurso está na maratona. 40K, né? Maratona, não lembro agora, porque não me peçam para falar que eu faço exercício, que eu vou passar vergonha. Então, pessoal, olha só. Uau! Consegue piorar? Uhul! Consegue. É uhul. Esse aqui merece uhul. Então, as empresas que não contam sua história, os ratings contam por elas. Os avaliadores contam por elas. E aí eu falo o seguinte, você prefere você contar sua história ou você prefere que alguém conte por você? Agora, é uma escolha. Como tudo. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Nara, eu não gosto do ESG. Eu falo, tá tudo bem, continuo gostando de você, tá tudo certo. Porque ninguém precisa acreditar, ninguém precisa gostar. Não é sobre isso. Vocês viram ali que é negócio. É muito sério. É mercado financeiro. Nós somos movidos pelo mercado financeiro. Quem aqui não está acompanhando o dólar? Quem?
Mesmo que a gente não saiba por que a gente está acompanhando, mas nós estamos olhando. Você viu o dólar lá? Nossa Senhora, vai bater 6. Pois bem, quando a gente olha toda essa confusão, né, essa loucura geral, aí a gente usa aquele espaço. Está vendo como é uma bagunça? É uma bagunça, por isso que eu não gosto de ESG. Como que eu vou? Olha lá, não sei nem qual que eu olho. Exatamente, porque não sabe do que está falando. Então, prefere o quê? Criticar e se isentar da responsabilidade. Não tem mais esse espaço. Se isentar da responsabilidade não é o lugar agora para mais ninguém. Não existe simplesmente assim. Tá? E aonde essa confusão nos leva? Aonde toda essa loucura nos traz? Pô, Nara, você não está facilitando, hein? Quando a gente acha que vai vir um slide da floresta, dos passarinhos cantarolando e das crianças felizes no campo de girassóis, os relatórios de sustentabilidade, meu Deus, eu quero trabalhar com sustentabilidade. É a profissão sem burnout, né? Não é? Olha que máximo! Pois bem, quando a gente lida com toda essa confusão, ela quer dizer o quê? Que eu preciso compreender para onde esses caminhos me levam. E quando eu pego um atalhozinho, sabe aquele atalhozinho? Aí é que mora o perigo. Porque todos os atalhos, quando a gente está falando do complexo acrônimo, que queima a largada, porque é inglês, e menos de 5% da população brasileira fala inglês, queimou a largada, vamos falar? Pois bem, eles vão nos levar para onde? Não é para o buraco da Alice no País das Maravilhas, não. Para o greenwashing. E assim, pessoal, eu não sou muito fã de falar de greenwashing, né? Para quem me acompanha, pode perceber que é uma palavra que eu uso bem pouco. E por que eu uso bem pouco? Porque, de novo, né, a gente vem com essa visão de que criticar é mais fácil do que entender o porquê da crítica. Criticar é para todo mundo. Agora, compreender a razão da crítica em sua profundidade é para poucos. Né? Então, o que eu tenho para agregar nessa confusão toda? Né? É o famoso walk the talk, gente. Por que o greenwashing existe e cada vez mais ele está sendo acompanhado? Inclusive, ele está sendo regulado em alguns países. Né? Vocês devem estar acompanhando o movimento que alguns países já estão regulando o tal do greenwashing. É igual a tal da litigância climática. Ô, Nara, existe mesmo? Não sei. Peraí, deixa eu consultar meus amigos advogados. Né? Não sei. Mas o que eu quero dizer é assim, pessoal. Existe problema em comunicar? Não existe. Agora, se eu estou comunicando mais do que efetivamente eu estou fazendo, aí existe problema. E aí eu vou trazer aqui um assunto. Quem aqui acompanhou a polêmica dos uniformes nas Olimpíadas? Alguém acompanhou? Tem uma galerinha ali em cima. Pois bem, por que fala que é 100%? Alguém pode me responder, por favor, pelo amor? Precisa falar que é 100%? A Vanessa aqui, ó, conhece eu lá dos passados, não posso mentir aqui não. Pessoal, o problema é você falar o tal do 100%, é igual o tal do net zero. Não existe net zero, galera. Sinto lhes informar. Existe transição para uma economia de baixo carbono, existem processos que têm a capacidade de reduzir suas emissões. O net zero, pô, então vamos embora, porque a gente tem a nossa carbon footprint, né, aquele nome bonito. Então é sensatez, é bom senso. Como dizia minha mãe de novo, bom senso cabe em qualquer lugar. Então, essa questão do uniforme, o que acontece? Queimou a largada. Às vezes tem um projeto sensacional que ela queima o filme dela mesma porque ela quer o quê? Aumentar. É 70% rastreável e sustentável? Fala que é 70%, está tudo bem. Então, pessoal, o perigo é esse. Né? É a gente falar assim, não, mas eu tenho que sair muito bonito na foto. O perigo é o tal do filtro, né? Porque depois, na hora que tira o filtro, a gente vê a realidade como ela é. Então, esse é o greenwashing.
que, na sua maioria das vezes, é a mesma coisa que aconteceu agora com essa história do uniforme. Existe um projeto, existe uma intencionalidade? Existe. A empresa está fazendo? Tá. Só que ela comunica mais do que está fazendo. E aí entrou o dinheirinho. Somos um sistema capitalista. Quem aqui sabe ler uma demonstração financeira? Um DRE? Olha só. A gente tem que parar de desconectar a sustentabilidade do dinheiro. É tudo sobre isso. Eu sei que tem gente que não gosta, fala que eu sou muito IS de raiz e tal, e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer? Vivemos um sistema capitalista. Se a gente não souber lidar com isso, vamos virar hippie, né? E está tudo bem. Quem aqui não compra? Não... A gente vive esse sistema. Agora, como eu lido com ele é uma outra história. Então, o mercado financeiro, ele olha para os aspectos ESG quando aquilo lhe convém. Opa, tá bom? É conveniente? Bora surfar no ESG, bora pegar esse cavalo selado. Ah, não, agora não está mais tão bom para o ESG, não. Ah, então agora vamos falar mal do ESG. E pior do que isso, pessoal, se vocês observarem ali aquela pessoa com a... deixa eu ver se aqui tem um negocinho. Tem. Oh, é maravilhoso! Olha o poder da pessoa. Olha aqui, ó. Olha a briga aqui, ó. Ai, sustentabilidade é o que importa. E ESG, não, é só o mercado financeiro. Sabe por que eles fazem isso? Porque a gente é bobo e cai na deles. Só por isso. Porque daí a galera começa a mandar mensagem. Onara, você viu a carta do Larry Fink? Ele não vai mais falar ESG. Eu falo, ah, é? Aí eu pergunto, você leu a carta dele? São 34 páginas. Você leu? Não, então lê, depois nós conversamos um pouquinho. Porque a gente não mergulha, a gente não se aprofunda, a gente pega uma manchete de jornal sensacionalista e taca-lhe pau formar opinião no LinkedIn. Vamos lá. Né? Vamos, todo mundo tem uma opinião. Então, a gente precisa ter mais profundidade, a gente precisa entender, a gente precisa ler artigo, a gente precisa comparar informações globais, trazer para a realidade Brasil, antes de formar opinião se investimento em ESG está aumentando ou está diminuindo. Por quê? Porque as manchetes vão induzir aquilo que elas querem nos induzir. Então, quando a gente olha esse tipo de figura, olha aqui. É um aqui gostando, é o outro aqui falando que o Wall Street parou, o outro fala que enquanto for conveniente ele continua, e vamos que vamos. O mundo é mundo desde que é mundo. Redundante, né? Mas é assim que é. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, pô, Nara, mas minha empresa é pequena. Esse tal do ESG é só para as grandes. Eu falo, ah, é? Que nem o Chaves, né? Falei, vamos lá. Sua empresa tem colaboradores? Tem. Temos colaboradores. Legal. Sua empresa está inserida numa comunidade, lida com fornecedores. Como é que funciona? Tem uma parte social envolvida? Tem sim. Falei, tá. Sua empresa precisa eventualmente atender algum requisito legal ambiental, até porque o Brasil é um dos países que tem maior arcabouço regulatório ambiental do mundo. Então, para com essa bobeira de ficar ovacionando a Europa, que a Europa está escalando em regulação ambiental porque deu ruim, porque colapsou, porque cresceu econômica financeiramente em detrimento dos seus recursos naturais. E agora eles são o quê? Regenerativos. Prazer, sempre fomos. Então, pessoal, cuidado. A gente precisa ser mais criativo ao analisar cenários antes de, né, continuar falando algo que a gente não tem como explicar o porquê que a gente está dando continuidade a um assunto que nem sempre reverbera o que é verdade. E aí eu pergunto, se a sua empresa não precisa de governança, eu tenho medo da sua empresa. Medo. Passo longe. Gente, nem private equity mais está investindo em empresa que não tem governança. Olha que beleza. Então, assim, é só para os grandes? Outra coisa, a gente teve essa questão do Rio Grande do Sul. Vocês acham que a chuva falou, não, peraí, só vamos nos grandes. Chá, pequenininhos, tudo bem, não é para vocês. Não é assim que funciona.
O evento climático vai ser para o grande, para o médio e para o pequeno. E aí a gente vem com essa confusão. Por que a gente não confia nos dados ESG? Quem aqui já fez um relatório de sustentabilidade? Lá em cima alguém? Ah, legal. É fácil? Facinho. A gente põe no sistema e tchaf, aperta uma teclinha, a inteligência artificial vem e plim, nasceu o nosso grande relatório. Vocês já observaram o período do ano em que as empresas publicam os seus relatórios? Inclusive empresas grandes, inclusive empresas top 10 no ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores do Brasil B3. Tem empresa grandona, né, do top 10 ISE publicando agora. Julhão. Será que é fácil? Será que nota que nós estamos, né, podemos colocar aqui para nós, enquanto fazedores de relatórios? Ah, Onara, mas agora a inteligência artificial, quem faz relatório, perdeu, meu irmão. Perdeu porque não vai mais precisar. Será? Você já fez algum? Ah, tá. Então, assim, as pessoas querem opinar, querem falar, querem, né, serem especialistas, sem nunca terem vivido aquilo. Só sente a dor quem viveu. Só sabe fazer quem fez. Ponto. Simples assim. Respeita meu relatório. Ah, Onara, mas vocês contam muita história bonita, mas dá um trabalho do caramba. Eu tenho o maior respeito pelos relatórios, considerando os meus amigos, porque eu sei o trabalho que dá. Não que eu confie em tudo que está lá. Querem uma dica? Quem aqui já leu 3 relatórios de sustentabilidade? 3? Mais de 3? Ó, vocês estão felizes, hein? E aí? Pinóquio no final ou está tudo certo? O que deu lá no final? Gente, olha só. Vamos para a realidade. Comecem do final. Se a empresa falar que atende os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nem continua lendo o relatório. Porque é impossível. Os 17 com 100 e tralalá, indicador. Impossível. De novo, lembra que eu falei? O discurso está na maratona. A realidade está no 2K. E por que a gente faz isso, meu Deus do céu? Não é mais fácil contar o 2K bem contado? Por isso que os investidores ficam muito aborrecidos. Porque, gente, ESG é para eles, por eles e para sempre será assim. Quem trouxe os aspectos ESG foram os investidores. Foi mercado financeiro. Vocês devem estar careca de ouvir... Não posso falar. Vocês devem estar cansados de ouvir que... né? Foi lá em 2004, who cares wins, blá, blá, blá. De novo, a gente queimando a largada no inglês, mas tudo bem. Então, assim, desde 2004, numa convenção financeira, essas pessoas olharam e falaram assim, os aspectos sociais e ambientais, se não tiverem ancorados por uma boa governança, eles trazem riscos para o nosso din-din, nosso dinheiro. E qual que é o dever fiduciário, por exemplo, de um grande executivo, o dever fiduciário de uma pessoa que faz a gestão de um fundo de investimento? É zelar pelo capital e gerar valor a partir dele. Gente, fala uma coisa para mim. Qual empresa aqui que não precisa de lucro? Tirando, claro, as empresas que não têm essa finalidade. Adianta eu salvar o planeta e meu negócio está em recuperação judicial? O que eu quero trazer aqui para vocês? Provocações de uma palavra que cabe de novo em qualquer lugar junto com o bom senso. Já tem o bom senso, vai caber essa também. Equilíbrio. A gente tem que ser mais equilibrado. Cuidado, sabe? Tudo tem sua relevância. Né? O impacto não é opcional, ele vai acontecer. Agora, como eu lido com esse impacto é outra história. Então, como que eu estou contando essa história? Por que os investidores têm tanta dificuldade de acreditar? Porque até a gente que faz o relatório, às vezes, tem. Será? Põe aí, põe aí. Quem que vai falar que deu o dado? Quem que deu? Registra aí. Tá vendo como é? Olha aqui, esse aqui, mais do que o primeiro, vocês têm que tirar foto e pôr na mesa de vocês e uma na mesa do chefe.
Dá leva de presente, põe no porta-retrato e fala, chefe, gosto tanto de você, trouxe um presente. Não fala que fui eu, tá? Por favor. Discurso descolado da prática. Acontece ou não acontece? Não tem aquela figurinha do WhatsApp? Acontece, é raro, mas acontece com frequência? Tem, não tem? É essa figurinha do WhatsApp, ela se inspirou aqui, ó. Ela se inspirou aqui, é raro, mas acontece com frequência. Então, pessoal, olha só. Quando o discurso está indo para um lado, né? Mas a minha prática está indicando para outro, isso é histórico. A gente sempre fala isso. A gente não tem essa frase bonita? As ações falam muito mais alto que o discurso. Está aqui. Não foi o ISD que trouxe isso, está aqui. Agora, o que traz tudo isso aqui para este lugar? Uma pecinha chamada ser humaninho. Sabe o ser humaninho? Nós. Nós mesmos. As pessoas, comportamento humano. Foco no curto prazo. Vocês acham que a vida do CEO é fácil? Puxa vida, o resultado é trimestral. Eu nem terminei um, já estou com o garfo aqui atrás de mim para o próximo. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Então, esse curto prazismo, esse desespero, essa pressa, essa velocidade, esse mundo VUCA, essa inteligência artificial, esse tudo, esse turo-turo lá da Sandy, cai aqui. Até o turo-turo chegou, olha só. Gente, isso é muito sério. Né? Eu gosto de descontrair porque o assunto é pesado. Ao contrário do que o pessoal pensa, é burnout também, sim. Então, assim, o que eu falo? Foco na estratégia do negócio. Essa semana eu recebi uma imagem do ISD Depressão. Né? Acho que alguns aqui já viram. Eu achei sensacional. Era um navio gigantesco. Né? E estava escrito assim no navio, estratégia ISD. Aí do lado tinha um equipamento minúsculo, que ia içar, né, esse grande navio, escrito assim, orçamento ISD. E duas pessoas olhando e pensando, e estava assim, time ISD. Eu achei sensacional, eu quase coloquei na minha apresentação, só não coloquei porque eu já tinha mandado para o pessoal da organização. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Cuidado com estratégia ESG. Ponto de alerta. Porque nós temos que ter estratégia de negócio, que tenha capacidade de conectar os aspectos ESG. Porque toda vez que a gente faz uma estratégia ESG segregada, eu já estou queimando a largada. Olha quantas vezes a gente está queimando a largada aqui. Vocês estão contando? Cai na prova no final. Avisaram que tem? Prova? Provinha? Senão não ganha certificado de participação. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa muito simples. Todas as vezes que a gente começa a segregar o ISD e a sustentabilidade em sua grande amplitude do negócio, não vem com esse papinho bonito que é um tema transversal. Será? Porque se fosse transversal, não estava segregado. Então, qual é a dica que eu dou? Para de inventar, para de sofrer. Porque eu sofri isso. Ô, Nara, qual é a nossa estratégia ESG? Eu falei, qual é a estratégia do negócio? CRI. Um mês depois, ô, Nara, qual é a nossa estratégia ESG? Eu perguntava, qual é a estratégia do negócio? Vocês entendem? Se eu não conheço a estratégia do negócio, se eu, enquanto head de sustentabilidade, não sento numa mesa de decisão, meus amigos e minhas amigas, chama a mãe de Ná. Tá mais fácil. Ou o Walter Mercado, para quem aqui é 40 a mais vai lembrar. Ligue já. Então, assim, cuidado. Olha isso. Quando eu tenho muita coisa. Outra dica de ouro que também cai na prova. Matriz de riscos
é irmã da matriz de materialidade. Então, vamos lá. Segundo aprendizado. Primeiro, materialidade vem do conceito da contabilidade, logo IFRS tem tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. Globo agora é ESG, vocês estão vendo. Então, o que acontece? A gente olha aqui, matriz de riscos precisa andar de mãos dadas, são irmãs, né? Matriz de riscos, matriz de materialidade. Quando eu faço separado, é o mesmo problema de segregar a estratégia do negócio da estratégia de ESG. Certa vez eu estava construindo uma dupla materialidade. Olha que bonito, gente. Double materiality, né? Não basta ser uma, tem que ser duas. Dupla materialidade. Bora facilitar o que já está fácil. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas o que tem a ver misturar os riscos? Nós estávamos revisando as duas ao mesmo tempo e não queriam fazer um processo único. Olha que louco. Não, faz você aí. Você abraça a árvore, Nara, você quer salvar a Amazônia. Eu estou aqui, ó, zelando pelo negócio, riscos dos negócios. Você não, você está preocupado com as crianças no Campo Girassóis. Olha só, a gente ainda enfrenta isso. Quem aqui nunca viu isso acontecer? Agora, não quer dizer que a matriz de riscos vai ser irmã gêmea da matriz de materialidade. Não precisa ser irmã gêmea. Mas a gente precisa ter capacidade de plugar os dois. Porque no final do dia, ESG é sobre imagem, é sobre reputação, é sobre gestão de riscos. Agora, quando eu tenho, de verdade, os aspectos ESG, estrategicamente, guarda essa palavra que vale ouro, estrategicamente conectada ao meu negócio, ao que é o fundamento do meu negócio, eu chego nesse lugar maravilhoso chamado oportunidades. Agora, quem consegue traduzir isso? Poucos. Profissional de sustentabilidade tem que saber falar a língua universal. Qual que é a língua universal? O inglês, Onara? Não, não é o inglês. Dinheiro. Aí eu sou chamada de capitalista e de dinheirista. Aí eu vou contar outra história para vocês. Eu tenho uma raiva da palavra propósito. Quem me conhece ou quem está assistindo, inclusive, pessoal, oi para quem está assistindo online, esqueci de vocês. Antes tarde do que nunca. Isso porque eu estava ali atrás falando. Não posso esquecer de falar oi para quem está nos assistindo. Esqueci. Bem, quando a gente fala dessa questão de propósito, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque o propósito, você tem que entender, se o meu negócio deixar de existir hoje, ele faz bem ou faz mal? Ele faz falta ou a gente fala, uf? Então, a palavra propósito ela é usada muitas vezes indiscriminadamente, né? Todo mundo quer usar, tá hype, né? Tá legal pra caramba e tal, não sei o quê. Mas, gente, é muito mais do que isso. E aí essa pessoa que trabalhava comigo, ela amava o propósito, ela amava, ela vivia, dormia, acordava com o propósito, meu Deus, ela é o propósito na vida dela. Um dia, 9 da noite, a gente fazendo uma reunião super cansada, estressada, ela me solta o tal do propósito na reunião. Eu falei para o meu chefe, vamos combinar uma coisa? E eu falei num tom igual eu estou falando aqui, super calma. Falei, vamos combinar uma coisa? Paga o salário dela em propósito, dá o salário dela para mim, porque eu trabalho por dinheiro. Gente, a gente tem que parar com esse estigma de que sustentabilidade não pode conectar com dinheiro. É aí que a gente queima a largada pela 3ª, 4ª, 5ª vez. Olha quantas largadas a gente vai queimando. E aí, chega lá no final, a gente não tem espaço para falar. Por quê? Porque eu não me organizei da forma correta. Estratégia. Estratégia é o pilar estruturante. Eu sempre... Ah, Onara, mas você mudou seu discurso. Porque eu escuto você falar que governança é o fator estruturante. Sim, também. Né? Se não tiver governança, nem avança para o socioambiental, porque não tem consistência. Porque governança é justamente para garantir essa consistência, essa continuidade, a seriedade, a credibilidade. Tudo isso é a governança. Agora, se eu não coloco numa mesa de decisão, se eu não participo, como eu falei para vocês, não adianta eu querer ficar criando estratégia ESG sem conhecer a estratégia do negócio e sem participar das decisões. Ah, Onara, mas então quer dizer que você quer ser a pessoa mais importante? Jamais. Maior preguiça. Maior preguiça. Nem conselhuda quero ser, porque o dever fiduciário está muito perigoso.
Deixa eu no comitê mesmo ali, que está tudo certo, faço bem o que eu sei fazer e, ó, felizona. Né? Então, a gente precisa entender que essas pessoas que estão tomando decisões, muitas vezes ainda não entenderam que muitas das discussões que eles estão tendo estão atreladas ao ambiental, ou ao social, ou à governança. Vamos falar aqui uma coisa. Alguém aqui conhece algum processo ou algum produto que não precisa de recursos naturais? Só umzinho. Não? Queria fazer a brincadeira, depois não vai dar. Se eu falar para vocês agora, vamos ficar 5 minutos sem respirar, só 5, alguém marca para mim? Tá vendo como a gente é dependente? Totalmente dependente? Aí a gente vem para as boas práticas. Ai, é tudo tão bonito, bônus atrelado às metas ESG, minha empresa tem, ai que máximo, é valorizado. Aí você pergunta assim, anota aí, essa pergunta é sensacional. Ah, sua empresa tem, né, metas atreladas ao grande bônus, ou aquele bônus de 1 aninho, curto prazismo, né, tô nem aí, né, próximos 5 anos, importante é meu bônus anual, tá tudo certo, né? O que a gente tem que pensar? Qual o percentual? 0,003. E são 11 metas. Então, assim, a gente tem que saber interpretar melhor os dados. Não basta falar que a meta do executivo tem, né, questões ESG. Qual é a representatividade? Porque se não tiver representatividade, deu na mesma. Olha o greenwashing aí de novo. Então, assim, aonde eu queria chamar a atenção dessa imagem? Eu queria chamar a atenção aqui. Olha como eu gosto desse passador. Olha aqui. O duro de dar aula online é que não tem esse passador, gente. Aí eu falo assim, presta atenção, esse aqui é o passador, foca aqui. Olha o que a gente precisa garantir. ESG precisam estar integrados à estratégia e planejamento estratégico. É até redundante, mas é assim que é. O World Economic Forum. Nunca fui, estou que nem Zeca Pagodinho, só ouço falar, com caviar, mas um dia eu irei. Com certeza irei, vou postar para vocês verem. Gente, estou aqui. Eu tenho muita vontade de ir no World Economic Forum, porque eu acredito na forma que eles trabalham, na forma com que eles trazem. Esse ano, de 24, eles trouxeram, além dos 10 riscos principais que vocês devem acompanhar, alguns fatores que a gente precisa evoluir. Aí eu pergunto, será que a gente está evoluindo mesmo? Né? São 4. Cooperação global. Gente, nós estamos vivendo guerra. Às vezes eu me sinto até constrangida de falar de ESG num país, no mundo, porque a gente tem que pensar globalmente, que está vivendo guerra. E toda a violência que a gente tem no nosso país também é uma forma de conflitos com armamentos. Né? A gente fala de projeções de destino, tantas incertezas, a gente tem muito mais incertezas do que certeza. Né, e como lidar nesse ambiente de incertezas e como tomar decisões. Os humanos terão ferramentas melhores. Lembra que eu falei do ser humaninho? Ser humano, não esqueça. Inteligência artificial é uma ferramenta que traz oportunidades e desafios também. Urgência, né? A gente vive num momento de muita urgência, essa velocidade, essa questão toda, tudo é para ontem, como que a gente consegue ter um mapa mental estruturado onde tudo é para ontem, e a crise climática. Né? Pessoal, vou falar para vocês, fiquem tranquilos, o mundo não vai acabar. Mas a gente vai precisar se adaptar. Será que os nossos negócios são resilientes? Será que nós, enquanto seres humanos, estamos resilientes para tudo que a gente ainda vai enfrentar com relação à crise climática, à mudança climática? Olha o din-din aí. PIB, dependente do quê? De recursos naturais. Aço, minério, qualquer coisa. Gente, qualquer. Você vai para o setor de mineração, você vai para o setor do agro, você vai para o setor alimentar. Qualquer setor. Nós somos dependentes dos recursos naturais. Somos dependentes.
E a gente tem um grande problema no Brasil. A gente tem uma falsa sensação que nos leva para um lugar muito perigoso, que é a sensação da abundância. Ai, o Brasil é um país muito abundante em tudo. Será? Onara, a gente não precisa falar desse assunto aqui. Aqui a gente tem abundância. Recursos hídricos, biodiversidade, tudo mais, né? Somos ricos em recursos naturais, né? Só que a gente não sabe fazer uma boa gestão. O que adianta? Nada, né? Aí tudo vem confirmando, os dados confirmam como que a gente vai seguir escalando, né, com projetos ligados aos aspectos ESG, porque não é mais uma opção, é uma necessidade de adaptação, de adequação. Né? Isso são números de estudiosos, não sou eu que estou falando. Né? Alguém aqui viu ontem, caminhando para o finalmente, que nós entramos no cheque especial? Perfeito. Dia da sobrecarga, né? Acho que era esse o nome. Quem aqui já leu algum livro do John Elkington? Mas todos conhecem o famoso Triple Bottom Line. De novo, queimando a largada em inglês. Triple Bottom Line. People, Planet, Profit. Pessoas, planeta, lucro. Essa é uma equação que, sabiamente, o John Elkington trouxe em 94, antes do GRI, hein, turma? Olha a onda que não passa, que maravilhosa essa onda. Pessoas, planetas e lucro. Equação que nós ainda não aprendemos a ir bem. E não é nenhuma integral, hein? Olha lá, para quem fez engenharia aqui, aqueles exercícios doidos lá. 3 páginas de exercício, x tende a infinito. Putz, mano, não dá. X tende a infinito. Meu Deus, o que isso quer dizer? Até hoje eu não descobri. Então, assim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Pessoas, planeta e lucro. Estamos patinando nessa equação. E patinando feio. Antes, deixa eu contar. Peguei essa imagem na inteligência artificial, tá? Para ninguém falar que tem direito de imagem, eu não mencionei. Essa também. Sabe quais foram as palavras que eu coloquei para desenhar essa imagem que a inteligência artificial me trouxe? O que a gente está vivendo. E que tem tudo a ver com ESG. Negócios, ativismo. Quem aqui não viu o Joca? Um cachorro, uma marca de empresa de avião, né? O ramo aéreo. Quem imaginava que daria essa questão na imagem e na reputação? Fake news é o primeiro risco do World Economic Forum. Fake news, notícias falsas, inteligência artificial, novo mundo, velocidade e novo normal. Convido vocês a conectar tudo isso com os desafios reais do ESG. Reais do negócio qual nós estamos trabalhando, representando e vivendo. E parar de ficar gastando energia com coisa que não tem que gastar. Pragmatismo. Compreensão da língua universal. E equilíbrio. Obrigada, pessoal. Olha só, recebeu o RU no começo e no fim. Que delícia de palestra, Nara. Parabéns. Muito conteúdo. A gente vai sair pensando várias coisas aqui. Vamos sair com um elefante atrás da orelha. Tem que sair. A ideia era essa, segundo o professor Edson, né? Enfim. Não, ele falou pulga e eu já dimensionei, já pus para Itu e já virou elefante. Eu sou dessas, eu potencializo as coisas, né? Vamos abrir para algumas perguntas? Podemos? Pergunta fácil, hein, turma? Ó. Sucinta, rápida, objetiva, né? Pragmatismo. Alguém? A gente leva o microfone até vocês. Vocês estão assimilando ainda, né? Ai, tá aí, Dri. Obrigada. Alguma pergunta? Não. Aqui. Dri, por favor. Ô, Rafael, você não dificulta a minha vida, por favor. Nada de descarbonização complexa. Levar uma aguinha para o palestrante. Enquanto isso... Ai, obrigada. Tá. Bom dia, pessoal. Nara, obrigado. Prazer em encontrá-la.
A gente conversa bastante sobre esses temas e eu passo por essa jornada, não tem muito tempo, então, diferente de muitos aqui, tenho aprendido bastante coisa. E aí eu queria trazer à tona, acho que um ponto que não é trivial da gente direcionar, mas certamente você tem muito mais experiência de como tratar isso, que deve estar na cabeça de todo mundo, né? A questão da estratégia, da sensibilização, do walk the talk. É muito difícil isso. As pessoas têm entendimento raso, pequeno, entendem a questão do marketing, importante da oportunidade do marketing, mas não avançam. E não avançam não é porque não querem, é porque, como você colocou, não entendem, né? Eles não têm informação e conhecimento suficiente do impacto que isso vai ter do ponto de vista de planeta e do ponto de vista de negócios. A hora que esse executivo entende e fala, putz, temos um problema gigantesco aqui, né? Desculpa a pergunta, mas como é que a gente traz essa percepção, esse conhecimento, essa informação? É um processo, mas como é que você tem visto movimentos mais efetivos para sensibilizar, para trazer informação, conhecimento, como complementa isso tudo? O que você tem visto aí de alavancas? Perfeito, Rafael, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que o primeiro passo, pessoal, é que às vezes a resposta está muito mais perto do que a gente imagina. Quem aqui já trabalhou com sustentabilidade sabe que a gente mal consegue acessar um CEO. Mal consegue acessar um CEO. E quando vai no conselho é 1 minuto. E quando vai? Então, assim, o profissional que está vivendo isso, as pessoas que estão vivendo isso dentro do negócio, elas podem trazer muitas possibilidades de interpretar de fato como isso impacta no negócio e como isso pode sair do risco minimamente, porque eu falo que minimamente a gente tem que olhar do ponto de vista de riscos para ESG e, se tiver capacidade, para oportunidades, e trazer times multidisciplinares, porque o que acontece, gente, é que a gente vive um cenário em que a alta liderança sabe tudo. Conselheiro, então, conselhudo, semideuses. Eu falo isso porque eles sabem que eu falo isso mesmo. E, ok, eles sabem muito mesmo, não estão ali à toa. Mas você estar aberto para aquela pessoa que vive a realidade, lembra que eu falei da experiência vivencial, que você pode ser master, mega blaster. Se você não tem a vivência, você não consegue interpretar. Então, Rafael, a fala que eu trago, inclusive eu tenho uma imagem que eu já compartilhei várias vezes, está faltando um plug and play. Tem um gap muito grande entre a alta liderança e o tático operacional. E esse gap não tem o plug and play, que é o quê? Uma linguagem acessível. Ou seja, nós também de sustentabilidade precisamos ser mais estratégicos, que muitas vezes a gente não é. Gente, dica de ouro. Não adianta querer falar com o CEO de framework. GRI, o cara vai falar, é sério. Então, levar para essa alta liderança uma linguagem que lhe seja compreensível é um desafio enorme. Então, eu acho que esse gap é o maior que a gente tem. E uma coisa importante, intencionalidade. A gente precisa ter a intenção. E essa alta liderança precisa o quê? Compreender, ouvindo aquela pessoa que está vivendo aquilo, de fato, como aquilo influencia no negócio. É igual o tal dos stakeholders. Eu tenho um monte de stakeholder. Mas quais são aqueles que realmente influenciam o meu negócio? Foco. Lembra que eu mostrei aquela imagem do foco? A gente precisa ter mais pragmatismo e conseguir extrair de tudo que são aqueles frameworks da vida lá, aquela loucura toda que a gente viu de rodovias, e encontrar um caminho que seja compreendido pela alta liderança e pelas pessoas que estão fazendo sustentabilidade no negócio. Lembrando, pessoal, sustentabilidade não é departamento, não é área e não é de alguém, é da empresa, é do negócio. Então, essa é a dica que eu dou. Precisa de espaço, Rafael, ainda nem sempre tem esse espaço, tá? Muito bacana. Tem uma ali atrás também. Podemos fechar em 3, Nara, por conta do tempo que a gente tem? Mais 2? Não. Duas dá, Lília? Duas. Mais 2, 3 contando com a que já foi. Vamos. Ouviu um não aqui. Não! Vocês ouviram não? É coisa de professor ali, ó. Isso. Tem uma voz da consciência que grita aqui. É a voz da consciência. Bom dia. Temos uma aqui. E agora? A gente tinha uma ali atrás. Uma aqui, já estamos com o microfone, eu só estou vendo quem seria a próxima. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Então perfeito.
Temos as duas. Bom Ótimo. dia, tudo bem, Onara? Oi, Mari. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigada, primeiro, sempre muito bom te ouvir. E pegando um pouco do gancho também do que o Rafael disse sobre a estratégia, né, a gente concorda que realmente sustentabilidade e governança não dá para ser caixinha, tem que realmente, quando você falar da transversalidade, realmente tem que permear todos os temas estratégicos da companhia. Mas falando você como uma mulher, eu como uma mulher, 20 anos de estrada aí no mundo corporativo e agora, né, enveredando os lados de consultoria, como que você vê a parte do social, principalmente falando aqui nos aspectos de mulher, porque hoje a gente tem só 6% de mulheres ocupando cargos de CEO no mundo, e a gente tem aí o World Economic Forum, 134 anos para se atingir uma equidade de gênero. O que você, como uma mulher, como uma representatividade feminina, traz para nós mulheres também sobre essa questão no ESG? Olha, Mari, eu vejo essa questão da equidade de gênero, e aí vamos focar no gênero que foi relacionado à sua pergunta, que a gente está que nem Lulu Santos, passos lentos, de formiga e sem vontade. Parece engraçado, mas isso é dolorido. Porque o que a gente observa? Todo mundo tem um monte de compromisso. Pacto global, gênero, equidade, todo mundo está on. Vocês já perceberam que nos compromissos todo mundo está on? Está todo mundo bonito na foto. Só que ninguém explica como vai alcançar. E o que eu mais trago de provocação nesse sentido é que a gente se engana muito. Ah, aumentou o nível de mulheres, mas eu quero mulheres na alta liderança. Alta liderança. Aí a gente vai ler os lindos relatórios de sustentabilidade, que dá um trabalhão, e está lá assim, percentual de mulheres em liderança. Você vai olhar, o que é liderança? Às vezes é uma coordenadora que tem uma pessoa. Desculpa, isso não vai mudar nada. Isso é greenwashing. Eu quero saber equidade na alta liderança, em quem está com a caneta na mão, em quem vai tomar decisão, no conselhudos, no C-level. É lá que a gente tem que ter equidade, em todos os sentidos. Então, neste lugar, Mariana, da alta liderança, eu vejo pouquíssimo movimento, pouquíssimo compromisso efetivo e, pior, pouca vontade de fazer isso acontecer. Uma pena. Então, assim, a gente precisa fazer um movimento muito estratégico para que esse tempo de 100 e poucos anos possa ser encurtado. Né? Então, assim, hoje o cenário que eu vejo é que ainda existe um discurso querendo mostrar que está aumentando a equidade, mas é em cargos que não estão tomando decisões. Então, desculpa, para mim isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. E eu sou provocativa. Cansada de ver foto de um bando de homem, eu coloco lá embaixo, #ODS5. Eu sei que eles nem sabem o que é isso, mas eu brilho sozinha e está tudo bem. Vamos fazer uma campanha? Vamos! Toda vez que a gente vê, porque a gente não pode brigar com o sistema. Isso não é inteligente. Toda vez que a gente vê uma foto dessa homarada, e está tudo bem, porque isso é uma cultura, mas não está tudo bem continuar com essa cultura. Vamos só marcar #ODS5. Simples assim. Obrigada. Muito bom. A gente tem a última aqui. Onara, parabéns pela apresentação. Me chamou a atenção essa parte que você colocou: negócios, ativismo, fake news, inteligência artificial, novo mundo, e eu perdi o final, mas eu gostaria que você, se pudesse colocar novamente e dar uma reforçada, porque me chamou muito a atenção tudo isso aí. Perfeito. Isso eu coloquei para gerar aquela imagem. Eu queria gerar uma imagem a partir da inteligência artificial e eu coloquei aquelas palavras. Exatamente aquelas palavras. E me deu aquela imagem. O que eu quis chamar a atenção é o seguinte, que com tanta velocidade, com tanta informação, com tanta tecnologia, o nosso comportamento humano, a nossa biologia, não acompanha na mesma velocidade. E essa é uma reflexão muito séria que a gente precisa fazer. Está na tela, Nara. Porque humanamente, biologicamente,
Nós não temos essa velocidade. Não temos. E qual que é o perigo e que eu quis trazer nessa imagem? De novo, né, qual vai ser o gap, inclusive do ponto de vista social, quando essa inteligência artificial chegar avassaladora que já está chegando? Porque a inteligência artificial tem uma grande chance de aumentar o gap e a desigualdade social. Será que a gente está olhando para isso? E desigualdade social e também na questão de faixa etária, né? Quando a gente fala de gerações, a questão do desafio geracional, a gente vai excluir uma grande fatia da população que geracionalmente não tem biologia para toda essa inteligência artificial. E para além disso, desculpa, como que é seu nome mesmo? Ô Maurício, para além disso, tem um outro fator perigoso. Como que a gente vai lidar com a ética e com a integridade diante disso tudo aqui? Nós não conseguimos equilibrar aquela equação simples. Pessoas, planetas e lucro. Agora, olha a integral chegando aí. Quem é engenheiro vai me entender. A integral chegou. Como a gente vai resolver isso? E somente nós, seres humanos, seremos capazes de fazer isso. Então, o que eu quis chamar a atenção aqui foi para o nosso comportamento humano diante de tudo isso. Senhoras e senhores, Onara Lima.